Bom dia, meus amigos. Meu nome é Ramon, sou aqui de Brasília. Para quem não me conhece, sou médico veterinário, proprietário do criatório Genoma. O nome do criatório não foi escolhido à toa, o nome do criatório foi escolhido porque tem a ver com genética, com seleção genética, com melhoramento genético. Por isso foi escolhido. E o intuito desse segundo vídeo foi apenas para explicar de forma mais simples alguns pontos que não ficaram de fácil entendimento no primeiro vídeo. O primeiro vídeo foi explicado com palavras técnicas, com palavras mais complexas, apenas para alertar as pessoas sobre os temas que não estavam sendo passados de forma correta pelo personagem do primeiro vídeo. O intuito do primeiro vídeo não foi criticar pejorativamente o personagem, foi apenas alertar algumas pessoas que alguns pontos abordados por ele estavam sendo passados de forma errada, estavam sendo criminalizados por ele, apenas falando que alguns criadores utilizavam daquilo para valorizar seus pássaros e tudo mais. Todo mundo já assistiu o vídeo, então as pessoas sabem do que eu estou falando. Mas eu vi que não adiantava eu vir até aqui no vídeo e falar com palavras técnicas, cromossomo, heterozigoto, homozigoto, azinhazão, gene recessivo, dominante, e introns e exons, porque a maioria da pessoa não tem esse conhecimento técnico, né? Então não adiantaria eu vir aqui falar sobre conhecimentos técnicos que a maioria das pessoas não iriam entender. Então, visando facilitar o entendimento e utilizando palavras mais simples do cotidiano, fazendo analogias com coisas do cotidiano, vou fazer esse vídeo, tentar explicar de forma mais simples possível, espero que todos entendam, né? Eu trouxe aqui algum tópico, né, para ser abordado, para seguir uma linha de raciocínio, e aí vou abordar cada um deles aqui para tentar passar uma informação de forma mais simples para vocês, certo? E o primeiro tópico, né, o personagem do primeiro vídeo, ele ganhou muitos adeptos. Por quê? Porque embora ele passou a informação de genética sobre genética de forma errada, né, ele utilizou alguns temas no vídeo dele que são verdadeiros. Quais são? Né? Seria a falta de honestidade de alguns criadores. Eles utilizam o tema genética para tentar enganar alguns novos criadores que estão chegando na criação. Isso ocorre em todas as áreas que a gente for mexer, em todos os campos, seja na advocacia, seja no comércio, seja em qualquer lugar, né? Existem más pessoas e existem boas pessoas, e graças a Deus existe, né, mais pessoas boas do que pessoas ruins. Mas esquecendo essa parte, trouxe alguns temas aqui que ele explicou no vídeo dele, né? E os adeptos do vídeo dele vão até outros vídeos que falam bem sobre a genética, os caras tentam explicar mais ou menos o que seria genética, e eles chegam com esse tipo de pergunta aos criadores, e os criadores não sabem responder. E eu listei alguns para responder, tentar, né, esclarecer de forma mais simples o porquê que ocorre esse tipo de coisa, né? E o primeiro tema a ser abordado aqui seria: por que o filho do Pelé não é tão bom quanto o Pelé? Por que o filho do Romário não é tão bom quanto o Romário? A resposta seria simples para explicar isso aqui. Seria porque o filho do Pelé, ele não é somente filho do Pelé. Ele é filho do Pelé e da esposa do Pelé. E todos sabem que o filho, ele puxa 50% das características do pai e 50% das características da mãe. Isso simplesmente acaba com a teoria o porquê que o filho do Pelé não é tão bom quanto o Pelé. Mas aí o cara ainda insiste nesse tipo de coisa, né? E aí eu vou dar alguns exemplos, pois o camarada utilizou um exemplo para corroborar com as suas ideias. Então na genética, a gente trabalha com estatística. Então a gente não pode usar apenas um exemplo que aconteceu com a gente para a gente generalizar e tentar criminalizar um tema que é tão estudado por muitas instituições de ensino, Embrapa, Exalc, USP. Então, será que todo mundo gasta anos de pesquisa, vários profissionais, várias pessoas se dedicando àquilo para vir falar mentira para todo mundo? Eu acho que não é por aí, né? Então, para desmistificar esse tema, vou dar alguns exemplos que eu poderia passar o dia inteiro dando exemplo para vocês de que a genética ela é passada, né? Os dons, a personalidade, o temperamento, as qualidades, elas são passadas para seus filhos, seus descendentes. Logicamente
que isso não é igual a matemática. 2 mais 2 é igual a 4. É através da estatística e através da probabilidade que a gente calcula que essas informações, essas características vão ser passadas para seus descendentes. Vamos dar algum exemplo aqui. Seria Tarcísio Meira e Glória Menezes. O filho, Tarcisinho, tem a qualidade tanto da mãe quanto do pai, exímio ator da Globo, todo mundo conhece. Martinho da Vila, a filha dele é cantora igual a ele. Outro exemplo, Cristiano Araújo e seu irmão. Embora o irmão dele não tenha feito tanto sucesso quanto ele, mas também é cantor, e seria um exemplo de que a genética ela é transpassada para seus descendentes. E agora, para acabar com tudo, seria o cara que mais transmitiu a genética para seus descendentes. Pai de Zezé de Camargo e Luciano. O pai deles, a maioria dos filhos deles são cantores, exímios cantores, excelentes cantores. E como não se bastasse, a característica passou para sua neta. Então isso seria um exemplo que as características são passadas para seus descendentes. Logicamente que a gente não pode vir aqui e fazer uma comparação de uma espécie complexa como o ser humano com uma espécie como a ave, que nem mamífera sequer é. Então a gente não pode fazer esse tipo de comparação. A gente tem que pegar e comparar uma espécie com a mesma espécie, dentro da mesma espécie. Porque o ser humano, ele tem vários caminhos que ele pode seguir na vida dele. Ele pode ser piloto de Fórmula 1, jogador de futebol, ele pode ser empresário, advogado, médico veterinário, médico, tem uma infinidade de coisas que ele pode ser. E ele vai escolher o que ele quer ser, ou até mesmo ele faz os gostos do pai, da mãe, tem muito isso também. Então a gente não pode fazer esse tipo de comparação. Mas vamos fazer a comparação dentro da mesma espécie, né? Frangos de corte e frangos caipira. O frango de corte ele só pôde chegar aonde chegou, sendo abatido com 42 dias, através da seleção genética. Sem isso, nós não teríamos um frango sendo abatido com 42 dias e hoje busca-se ainda mais a redução na idade do abate. Gado de corte. Antigamente o gado era abatido com 7 anos de idade. Hoje o gado é abatido com 24 meses de idade. E na Europa, Estados Unidos, utilizando algumas técnicas de confinamento, o gado é abatido com 12 meses de idade. Então, isso só pode ser conseguido com o uso da genética, com o melhoramento genético, ou seja, eu cruzo animais superiores para terem filhos superiores. E eu vou pegar aqueles filhos superiores e cruzar ele entre si para ainda mais melhorar as características comerciais desejáveis, né? Cavalos de rédea, cavalos de corrida, e aí eu posso passar o dia inteiro aqui dando vários exemplos para vocês. Mas vamos dar exemplo dentro da criação de curió, dentro da criação de bicudo e trazendo isso para os pássaros. Vamos dar aqui um exemplo que eles falam muito, que seria filho de campeão não vai ser campeão. Na verdade, não seria dessa forma. E aqui eu trouxe 2 baralhos para exemplificar esse tipo de exemplo, né? Que seria para elucidar esses exemplos. Como todos sabem, 50% do pai, 50% da mãe. Dentro do genoma, dentro do DNA de cada animal, existe como se fosse milhões de baralhos iguais a esse. Dentro desses milhões de baralhos, existe uma infinidade, né, de características, seja ela desejável ou seja ela indesejável, certo? Temos características de repetição, voz, andamento, melodia, temos características de fibra. Então, tem uma infinidade de características, coloração de pena, tamanho de bico, tamanho de ossos e tudo mais, né? Coloração de olhos, tem uma infinidade de características dentro do baralho. E quando eu pego e acasalo, que na verdade não é cruzamento é entre espécies diferentes e acasalamento é entre espécies iguais. Então, quando eu acasalo o pai com a mãe, e o que eu faço? É como se eu estivesse embaralhando os baralhos. E eu pego 50% do pai e da mãe e vai sair o filho. O filho, né, quando eu acasalo, ele não vai sair com todos os 2 baralhos, né? Ele simplesmente vai sair com algumas características que foram imprimidas no seu DNA.
E aí eu tenho a possibilidade de sair com várias características, seja elas indesejáveis e indesejáveis. E o que a gente busca na seleção genética? A gente busca sair com um filho que tem o Coringa. O Coringa é como se fosse um campeão. Então, toda vez que a gente cruza, a gente faz essa seleção, seria esse embaralhamento deste baralho, para tentar sair com o jogo com o Coringa na mão. Isso é o melhoramento genético. E aquele filho que sair com o Coringa, a gente pega ele e cruza com uma filha que saiu também com o Coringa. Dessa forma, a gente aumenta a probabilidade de tirar animais superiores à média, né? Não quero dizer que toda vez que a gente vai cruzar, a gente vai sair com o Coringa, mas sim, quanto mais a gente cruzar, mais possibilidades de sair com o Coringa na mão. Isso seria o porquê que um filho de um campeão às vezes não sai campeão. Ninguém aqui quer dizer que a genética é a salvação. Eu vou pegar e eu vou cruzar um campeão com um campeão e vai sair campeão. Como foi mostrado, é através da probabilidade. E toda vez que a gente faz essa probabilidade, quanto mais a gente melhora, maior probabilidade de tirar um campeão a gente vai ter. Sem o melhoramento genético, isso seria impossível ou até mesmo reduzido demais, até 99% a chance de você sair com um campeão. Mas a escolha é de qualquer um, né? A escolha, na verdade, é de cada um. Cada um, se quiser acreditar, acredita, se não quiser acreditar, não acredita. A genética está aí, é uma ciência amplamente estudada por instituições de ensino, USP, Exalc, faculdades, Embrapa, então eu não estou vindo aqui para falar mentira para vocês. É simplesmente o conhecimento está aí, podem ir atrás se quiser aprofundar no conhecimento e verificar se o que eu estou falando é verdade ou não. Mas vamos dar aqui exemplos dentro da espécie de aves canoras. Vou utilizar aqui o bicudo. Linhagem sobe e desce. Sobe e desce foi um dos campeões de roda que o Brasil conheceu. Não vou falar o nome do criador, né, mas dentro da linhagem eu posso falar. Linhagem sobe e desce. Foi um bicudo campeão, ganhou vários primeiros lugares e deu o seu descendente chamado de Vigor. Vigor também foi um dos melhores bicudos que o Brasil já conheceu, tirou vários primeiros lugares, foi várias vezes campeão nacional. Isso corroborando que a genética ela é transpassada para seus descendentes. Mas como se não bastasse isso, se a gente for verificar os 10 primeiros lugares de roda no Brasil, dentro dos 10 primeiros lugares em torneios nacionais de roda no Brasil, pelo menos 5 dos bicudos têm a linhagem sobe e desce. Isso comprova que a genética ela é transpassada para seus descendentes. Mas vamos dar exemplos dentro de curiosos. Então, linhagem sentinela. Sentinela, pai do sentinela neto, ou avô do sentinela neto, vamos dizer assim. Um curió de 7 minutos, que é primo do prorrogação, que é outro curió bastante famoso dentro do Brasil, que também cantou 7 minutos. Exemplo, novamente, que a genética é transpassada para seus descendentes. Eu dei exemplo dos outros. Outro exemplo, esquecendo, prorrogação, pai do Massai. Massai é um curió aqui de Goiânia, que está dando vários filhotes bons, tanto quanto o avô, tanto quanto seus descendentes. E eu dei exemplo dos outros. Agora vamos dar o meu exemplo. Exemplo do dono desses troféus que vocês estão vendo aqui, ó. Menos desse outro aqui. Mas vamos dar o meu exemplo. Linhagem Pantanal. Quem cria curió clássico sabe do que eu estou falando. Pantanal, ele é Tarumã, pai do Tarumã. Tarumã é um curió que ganhou o torneio de peito de aço, cantava clássico, cantava 2 minutos. É um curió antigo, então ele já morreu, certo? Então o pai do Tarumã já passou novamente a genética para o filho. Tarumã é pai do Passione. Passione foi um passarinho que eu tive, morreu ano retrasado. É um curió que, embora não tivesse uma alta repetição, mas tinha uma excelente voz, andamento, melodia, era clássico, perdeu o canto, né? Ficou com detalhes. E aí eu cruzei
o Passione e que me deu a Parla, que é essa fêmea aqui, ó, né? Cruzei o Passione, ele é pai da Parla. O que que a Parla fez? Na primeira ninhada que ela deu 2 filhotes, um macho e uma fêmea. O macho morreu com 6 meses, cantava 3 minutos, infelizmente não tenho nenhuma filmagem para mostrar para vocês, mas cantava 3 minutos. Na segunda ninhada da Parla, ela deu 2 filhotes, machos, né? Um é o Malboro, que é o dono de todos esses troféus aqui, ó, vocês podem ver. Isso comprovando que a genética ela foi transpassada ao longo do tempo, né? De tataravô para avô, para pai e para mãe, que foi passado para os netos, né? Então, comprovei aí por A mais B que a genética ela vem sendo passada ao longo do tempo. Por que que eu dei um filhote que ele teve detalhes, mas aí foi por erro meu, né? Não foi por conta do filhote. Ele teve detalhes e aí foi para ser galador, né? Por quê? Porque eu não tenho só características desejáveis, eu tenho outras características que são impossível eu tirar de dentro do DNA do bicho. Por isso que nasceu outro filhote que não encartou o clássico. Mas ainda mais, ia esquecendo, ilustre. Vocês podem ir lá nos meus vídeos e ver o Curió ilustre. Ilustre é primo por parte de mãe do Passione. E na época, o ilustre cantava 3 minutos de canto, né? Na época nem existia passarinho de 3 minutos. Eu já tinha um Curió de 3 minutos. Então, para você ver que a genética, comprovei por A mais B, que a genética ela é transpassada para seus descendentes. Agora vamos lá para outro tópico, bastante abordado pelo personagem, por muitas pessoas que não entendem, né? E ele foi bastante enfático em falar que a genética ela só passa características físicas, né? Isso não é verdade. E vou comprovar aqui para vocês, dar alguns exemplos. Começar o primeiro exemplo por plantas. A tecnologia de milho BT. O que é o milho BT? É um milho que confere um certo tipo de resistência, ele tem um gene nele, que confere um certo tipo de resistência a lagartas, né? Outro exemplo em plantas, a soja RR. Na lavoura retrasada, as lavouras do Brasil inteiro estavam sendo atacadas por lagartas, né? E os defensivos agrícolas não estavam dando conta de controlar essas lagartas, e elas estavam dizimando as lavouras brasileiras. O que o Ministério da Agricultura fez? Foi obrigado a registrar um outro tipo de soja transgênica, né, que através da transgenia, que seria a inserção de genes em outros seres vivos, através da transgenia, o que foi? Registrou a soja RR2 Pro, que conferia resistência a esse tipo de lagarta que estava atacando as lavouras brasileiras. E aí pôde ser controlada essas lagartas. Outros exemplos agora de características químicas que são transpassadas para os seus descendentes através do melhoramento genético. Animais bioreatores. O que seriam esses animais bioreatores? Seriam animais que eles produzem alguns tipos de substâncias, vou dar exemplo, que seria vacas leiteiras, que produzem substâncias que podem ser utilizadas na indústria farmacêutica, por exemplo. São vacas que produzem ácido linoleico conjugado no leite, que é uma substância anticarcinogênica, ela é antineoplásica, ela serve para utilizar no combate ao câncer. Então, esses animais são melhorados geneticamente para produzir esse tipo de substância no leite. Outro exemplo, maior ganho de peso, como já foi falado, animais de corte, seja ele frangos de corte ou bovinos de corte, são animais que têm um maior ganho de peso. E isso é selecionado através do melhoramento genético. Trouxe até aqui, não sei se dá para vocês verem, seria aqui um exemplo de touro da CRV Lagoa, seria uma central de inseminação, seria a régua de Deb, seria diferença esperada na progênie. A gente deveria ter isso na seleção de pássaros. Como é uma coisa bastante complexa, a gente não tem ainda, mas com certeza, através do melhoramento genético, a gente vai poder fazer isso. Seria aqui peso ao nascer, tamanho de umbigo, tamanho de carcaça, e isso seria os touros que são avaliados, que conferem esses tipos de características para seus descendentes. Isso tudo é mensurado, e isso tudo a gente consegue avaliar o touro e utilizar ele em determinados rebanhos
né, para melhorar alguns tipos de características indesejáveis ou não, né? Então, exemplos aqui que eu dei de melhoramento genético, características físicas e químicas que são transpassadas para seus descendentes. Agora vamos lá, personalidade. O camarada também fala muito de personalidade. Personalidade é uma palavra que foi retirada da medicina humana para tentar caracterizar o temperamento animal. Então, qual é a diferença entre personalidade e temperamento animal? Personalidade, ela vem de pessoa, ela serve de personificação. Ela é utilizada na medicina humana através de um questionário. Eles fazem um questionário com perguntas para saber se a pessoa ela é otimista, se ela é pessimista, se ela é honesta, se ela é desonesta, se ele é um psicopata. Isso é através de um questionário. Seria para avaliar a personalidade daquela pessoa. Como os pássaros não falam, né? Então não tem como a gente aplicar esse tipo de questionários a ele. Mas os animais, eles são reagentes a alguns estímulos do meio ambiente quando são submetidos. E aí ele vai ser corajoso, ele vai ser medroso, ele vai ser agressivo, ele vai ser dócil. Isso é o temperamento do animal. Exemplo, animais de corrida dentro da mesma espécie e da mesma raça. Animais da raça quarto de milha para corrida e a linhagem para laço ou para vaquejada. Então, tem o temperamento. Através do melhoramento genético, são selecionados animais e são separados. Uns para a corrida e outro para a rédea. O animal de rédea é um animal mais dócil, um animal mais calmo. Necessita disso para ele responder aos comandos do seu cavaleiro. Animais de corrida são animais explosivos. Animais que são selecionados para correr e não para trabalho de rédea em fazendas, né? Então eu dei vários exemplos de que características tanto químicas quanto físicas são passadas. Dei exemplos que a palavra personalidade não é utilizada de forma correta para caracterizar o temperamento animal e dei vários tipos de exemplos para vocês que através do melhoramento animal a gente pode conseguir melhorar os índices de aproveitamento dentro de nosso plantel. Somente através do melhoramento animal a gente vai chegar e vai conseguir evoluir na criação de pássaros no Brasil. Sem ele, a gente pode passar milhões de anos tentando e nunca, jamais vai conseguir selecionar um pássaro como o Sentinela Neto, que canta 7 minutos, prorrogação, vigor, certo? Jamais a gente vai ter isso. Por quê? A natureza, ela não faz esse tipo de seleção. A natureza, ela simplesmente seleciona aqueles mais adaptados, né, mais resistentes ao ambiente que estão inseridos. Ela não faz essa distinção de características desejáveis ou não. Apenas ela faz isso através da seleção dos mais resistentes. Por isso que somente com a natureza, sem o melhoramento genético, jamais conseguiríamos chegar aos resultados obtidos nos pássaros canouros de roda e de canto hoje no Brasil, né? Então eu tenho uma mensagenzinha para deixar para vocês aqui. A água, ela só corre para o mar, meus amigos. Ela nunca corre para o rio. O que eu quero dizer com isso? Que a gente só tem que copiar o que já está dando certo. Tem pessoas que já criam pássaros muitos anos nas nossas frentes, né? Então eles já estão tendo resultados satisfatórios, resultados superiores. A gente tem que copiar tudo aquilo que estiver dando certo. O que estiver dando errado ou que não tenha resultado, a gente não pode copiar. Então, a gente tem que copiar pessoas que estão tendo resultado. Agora, logicamente, a gente não pode impedir que outras pessoas venham dar suas opiniões. Opinião é válido, você pode discordar do que eu estou falando, mas você não pode discordar de um resultado que eu estou mostrando. Eu estou mostrando o resultado para vocês. Aqui, ó, esses troféus aqui, ó, são fruto de melhoramento genético, dedicação, de trabalho. Não é, eu não comprei isso daqui, ó. E sem o melhoramento genético, jamais eu teria isso aqui. Logicamente, fala o cara que discorda disso aí, pede para ele mostrar os resultados dele. Fala assim, fulano, mostra os seus resultados para a gente poder acreditar no que você está falando. Porque sem resultado, não tem como a gente acreditar no que o cara, na mensagem que o cara está falando, né? E na vida, existe somente dois caminhos,
né? Até palavras da Bíblia, só existe dois caminhos e a gente tem que escolher a melhor estrada para percorrer. Um abraço, meus amigos. Se discordar é um direito seu que você tem, mas eu vim aqui só para esclarecer alguns pontos que ficaram obscuros, ou ficaram complexos. Se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem aí, terei o prazer de esclarecer para todo mundo. Um abraço, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o joinha e se não gostou também pode deixar o dislike aí, que isso aí não vai impedir de eu fazer meus vídeos e logicamente as críticas construtivas são bem-vindas justamente para a gente poder melhorar o canal. Valeu, um abraço, obrigado e fique com Deus. Falou!